Super 11 era de outro mundo. Do Mateuso. Patrocinado Pelo Gustavo. Obrigado, Gustavo 0010. Gustavo 0010, isso, play. Alô! É do Jardim Ai, de Infância? Eu só queria avisar pra criançada que a Copa do Mundo já acabou, tá? Então, por favor, saiam da sala, porque é hora dos adultos de verdade se divertirem. Sim, meus queridos, vocês A não carinha leram da- o título errado. Hoje eu quero falar Esqueci sobre o nome um dos dela. animes mais marcantes Anya. da minha adolescência. É. Puta que pariu. Como eu estava ansioso Anime por de esse velho, dia. né? E na Zuma Eleven, Só os velho que Super assistiu Campeões, Super para os mais íntimos, né? Foi um anime de esportes, entre aspas, bem grandes. Cara, já que foi bem falei e popular pra repito. minha geração. Super 11 eu não Super 11 gosto, era um tá? dos Só pra meus deixar favoritos da TV Kids. E a TV TV Kids, Kids não é que eu não gosto, era é um só programa bem curioso, né? Não é muito meu estilo, de não. animes na Rede TV, patrocinado pela Meu Deus, Dolly, na sendo Rede o fato TV. mais irônico dessa história toda, o fato dos animes que tinham fama de desenhos do Satanás se passarem após o programa dos pastores. Tipo, logo após os caras falarem que Deus esteja com... transmutar a própria mãe, a filha, pentagramas, Meu alquimia, crucificações japonesas. Meu Jesus amado. Mão demoníaca! Essa é a maior prova que o importante no fim do dia é a audiência, É não é zoeira, verdade? Na gente. época de Super 11 eu tinha quase zero contato com a internet. No máximo a internet era um negócio que meu tio usava pra imprimir os meus trabalhos da escola, sabe? Eu morei e cresci no interior, né? Então meu único meio de Saudarvale. entretenimento por muitos anos foi a TV aberta. E eu acho que é até por isso que eu sinto tanta nostalgia dessa época. Eu posso dizer tranquilamente que Super 11 foi um dos animes mais influentes da minha vida, porque desde criança eu nunca senti atração por futebol, sabe? Eu não era bom, era jogador tabajara, tá ligado? E pra o É eu interior, aí. que tinha como uma das poucas felicidades o futebol, ver um menino tão perna de pau como eu já era motivo de piada. E foi por Tá isso que foi se inevitável Tô. crescer com raiva desse Tô. esporte, sabe? Mas durante um belo Tadinho. crepúsculo, Por isso após que eu virei chegar da zagueiro, escola, zagueiro não precisa enquanto fazer dava nada, é aquela só ficar lá na famosa frente. mudada de canais pra ver se Na tinha frente do algum gol, pra obviamente, né? assistir. Aparece aquele que será pra mim o Naruto dizendo pra Kurama: Zagueiro fica na frente do gol assim, protegendo o goleiro, meu filho, ele não passa ninguém. Se os caras vêm, você empurra com a mão assim, é por isso que zagueiro... E aí leva falta, Por isso né? que eu prefiro ser zagueiro. Hã? Não leva falta. Não, se é você qualquer empurrar? coisa você mete que é uma jogada de corpo, tá ligado? Você fala, só não deixa os atacantes vir. Por isso que eu virei zagueiro, porque zagueiro não tem que ter muita habilidade, tá ligado? Eu já tentei Sabe jogar no como? ataque e literalmente era o gol, a bola e eu chutava pra fora. Então, é melhor você ser zagueiro, É tá melhor ligado? ser goleiro, né? Não, é que eu fui goleiro uma época, mas é que goleiro... Ficar pegando as bolas. Não, é muito suave. difícil ser goleiro, porque o que aconteceu? Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Mas uma vez, eu fui no aniversário de um amigo meu, e Ele tinha literalmente, nesse amigo meu, o primo dele, não sei se acho que era primo dele, era jogador do Coxa na época. Tipo, ele era um jogador do Coxa, que ele tinha acabado de sair da base e ido jogar pro time titular, isso faz tempo já. Ele tinha ido jogar no time titular do Coxa, né? E aí, beleza, aí eu jogando com ele, e a gente tava jogando, tipo, 1v1, que era de gol a gol. Não sei se vocês já viram esse bagulho. Mas é um bagulho que é gol a gol. Tem um goleiro e você chuta a É um bola e tem que amigo que fazer eu gol. conheço? Hã? É algum amigo que eu conheço? Como assim? Seu? Não. Porque eu tô pensando, meu Deus, quem que foi jogar no time titular do Coxa? Não, você não conhece. E, tipo, literalmente, cara, como o cara era profissional, pô, o cara, né, jogava profissionalmente. Nossa, mano, mas ele chutou aquela bola e eu no gol. Jesus amado, eu peguei trauma de ser goleiro. Eu juro pra vocês, minha mão ficou acho que uns 2 dias ardendo, minha mão tava Melhor inchada. do que tomar bolada na cara. Nossa senhora, eu Gente, peguei eu já trauma tomei de gol. bolada de basquete na cara. Bolada de basquete. Deve doer. Resumidamente, eu peguei trauma de ser goleiro e fui jogar pra zaga. Aí, porque se os caras chutar, você sai correndo, né, ligado? Que se dane o goleiro. Sabe, xxx. Também tu foi pegar logo um profissional. Ah, mas pô, a gente pensou, é um profissional, né? Tá todo se gabando, né? Pô, é um cara que joga profissionalmente. Porra! Mano, vocês têm que ver a velocidade que quando o cara chuta, véio, essa bola vem. Nossa senhora! Você tem que sair da frente, na moral. que irá acabar com todo o seu Também é o Almini do futebol, literalmente ele só derrota. Com futebol e Ele no se lugar do derrota. Naruto era Super 11, meus amigos. Ali eu acabei descobrindo que um programa que havia desaparecido da TV aberta e que no passado eu tinha assistido um desenho de um moleque com um braço de ferro, havia finalmente retornado e com novas atrações. Isso era algo super comum na TV aberta. Um programa de desenho surgia, passava por um tempo e depois desaparecia do nada. Tinha uns que você cruzava do nada em um dia e você já ficava, caralho, eu nem sabia que passava o Cavaleiro do Zodíaco
nesse canal, amanhã eu vou pegar pra ver do começo. E aí você esperava na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ai, que sexta, sábado, tristeza. no domingo e nada dele aparecer de novo. O mundo da TV aberta Era um aleatório. lugar cheio de mistério, sabe? Mas no caso da TV Kids, ela durou muito tempo. E Meu Super Deus, pai. 11, que inicialmente eu achei que seria só uma cópia descarada de Super Campeões, acabou se mostrando ser algo além, meus amigos. Nem No Super começo Campeões teve eu um confronto conhecia. entre o time dos protagonistas e o temido Instituto Imperial, um colégio que há mais de 40 anos não teve uma única derrota. O time dos protagonistas é o time da escola Raymond, que tem como seu capitão e goleiro Satoru Endo. O time dele tinha acabado de Satoru fechar Endo. os 11 jogadores e a maioria ali não sabe nem jogar futebol direito, parece até eu, sabe? Só que até ali nada demais, né? O time dos protagonistas é informado contra os pica. No fim, os caras só vão chutar Será a bola que como em super campeões, português né? o nome Só dele que é tudo Satoru? acaba mudando quando O o Mamoru capitão Endo? do Instituto Imperial Kido Sei lá, fala acho que pra não. gente. Vamos ativar Zona Mortal. Ah, ele Do trocou nada o o nome? Kido falou de uma tal zona mortal, os jogadores falaram de uma tal zona mortal, o próprio narrador do anime falou de uma tal de zona mortal e os jogadores começaram a girar em pleno ar do nada, velho. E depois arremessaram o Endo no É gol por isso com que eu não bola e gosto tudo. muito, Não apenas mano, isso, um de cara Super começa a 11. dar É vários muito chutes poder, mais do tá nada. ligado? O outro cria um ciclone no meio do campo e arremessa os jogadores e eu naquele momento estava em completo choque, pois eu havia descoberto a magia dos animes de shounen absolutamente qualquer coisa. Eu finalmente havia entendido o que aquele anime era. Super 11 era jogo de bola com poderzinho. As técnicas especiais eram um grande diferencial de Super 11 para Super Campeões. Eu lembro que Super Campeões tinha o chute de tigela, chute bala de canhão, mas pô, as técnicas de Super 11 eram muito mais fodas. O cara invoca pinguins quando chuta a bola. Não, mano. brabo. Pinguins. Como isso não pode ser foda? Eu gostava tanto das técnicas especiais que eu ia pras lan houses da cidade só pra pesquisar aqueles AMV com as técnicas mais poderosas de Super. Caraca! Sério, eu Top. ficava muito feliz passando meu tempo vendo esses vídeos, mas imagine só se durante a minha empreitada de vídeos de técnica de Super 11 eu acabasse infectando meu computador. E acredita, eu não estou exagerando, porque hoje em dia você pega Que? vídeos clicando numa imagem no Google, num vídeo, Mas- pesquisou técnicas de Mãe Super 11. solteira. O que você foi pesquisar com Super 11, Mãe Matheus? solteiras Calma lá, a né? 5 quilômetros. Não, ele foi pesquisar Droga, o quê? foi isso que eu perdi Você meu tem que ter uma, celular. uma coisa. Normalmente esses vírus, eles são em anúncios mais 18. E o que ele foi pesquisar que tem conteúdo mais 18 com Super 11? Mamoru Endo. Não, eu acho que ele foi pesquisar alguma coisa, pegando na bola e, né, opa, fui pro lado contrário aqui, meu Deus. Mas é legal, acho que foi algo desse gênero, que não é possível. Você recebe logo um furacão de Trojan no meio da sua cara. Furacão de Trojan. Mas se você, assim como eu, sente muita insegurança navegando pela internet, os serviços da NordVPN Olha que podem filho da mãe, Olha, cara. olha. Tá explicado por que ele meteu um bagulho de... Nada a ver de vírus, né? Ah, Eu Matheus. já ficava todo ansioso. Ah, Safado. Todos Matheus. os dias, quando eu estava no ônibus voltando da escola, eu já ficava todo ansioso pra saber qual técnica especial iria ser mostrado no próximo episódio, mesmo quando já era um episódio reprisado. E um detalhe inesquecível era quando o narrador do anime falava o nome das técnicas especiais. Tinha vezes que ele falava bem antes do próprio personagem falar o nome da técnica dele. E a gente tem que se orgulhar porque isso é algo exclusivo da nossa versão dublada. Em japonês só aparece o nome da técnica mesmo, até porque o japonês sabe ler japonês, né? Mas eu acho foda que o que era pra ser um negócio sem graça, tipo só o narrador traduzindo as palavras, sabe? Acabou se tornando uma das marcas registradas do anime. O começo de Super 11 é muito nostálgico. Bebê Calvo! A maioria dos personagens dessa Meu primeira Deus, temporada Homero! é muito genérico, o design, a personalidade, mas eu gosto muito deles por terem Genérico? sido os primeiros membros do time, né? E Eu já não achei entrando nesse genérico, assunto, não. uma parada sobre os Aí, personagens ó, que ele eu só tava fui pesquisando. descobrir depois da internet, porque a dublagem acabou errando em um bocado de coisas do original, por exemplo, não sei vocês, mas Kazemaru era meu waifu no começo de Super 11, só mais tarde que perdeu o lugar pra Natsumi, que era meu Eita. chip com o Endo, chipava casal em anime. Agora Ah. eu entendi porque que o Matheus pegou vírus. Olha o que ele tava pesquisando aí, ó. Natsumi e Pô, Endo. uma criança lá, né? X Tendo vírus. esses animes aí, vi, pô, pesquisa Netsumi não sei das quantas. Por isso que pegou É de vírus. bola mesmo. O que é que tem? Mas depois eu fui descobrir que, na verdade, Era um homem, Kazemaru era um garoto. E não Pô. apenas ele. Dessa primeira formação da Raymond, não tinha, repito, não tinha nenhuma jogadora garota. Sabe a tampinha com cabelo de cavalo? A mina da toquinha lá? Todos eram Maleste Aractés, meus amigos. Ô, louco! Maleste. Eu não conheço um que desgostava O do Endo. povo Ele é muito achando que era carismático. mulher Pô, tendo crush a nos paixão dele personagens. pro futebol fez eu jogar Olha. essa porra por maior tempo, mesmo sendo ruim pra caralho. A paixão do Endo pelo futebol veio através de um diário deixado pelo
pelo seu avô. E diga-se de passagem aqui, um diário deveras bem ilustrado. Nesse diário estavam várias técnicas especiais que o mesmo ensinou ao seu antigo time, os lendários Super 11, um time que há 40 anos atrás era invencível, e desde criança o Endo fazia os treinos malucos do diário do avô dele, como por exemplo, tentar defender um pneu de trator com as mãos. Meu Sim, Deus. mó perigoso isso. Não o pneu bateu nele. Tô falando do tanto de dengue que deve ter nascido nesses pneus amarrados no parque. E a título de curiosidade, se você achava o Endo maluco tentando defender o arremesso de pneu, imagina do mangá que tentava defender uma bola amarrada na cabeça de um touro putaço. A Raymond não vence o Instituto Imperial. Na verdade, conseguiram marcar um gol porque o Endo usou a mão fantasma e o Goenchi decidiu entrar na partida e usou o furacão de fogo. Essa cena é muito boa não só por vermos as primeiras técnicas especiais dos protagonistas, como também pelo otimismo desbalanceado do Endo. Mesmo eles tendo levado uma surra no placar, o Endo fica ali todo feliz por eles terem marcado o seu primeiro gol da história. Faltava só um pouquinho desse otimismo pra gente superar o 7-1, não é verdade? Com isso, a Raymond entra no campeonato de futebol fronteiro, o famoso campeonato regional que todo anime de futebol tem no começo. O seu primeiro adversário é o Colégio Sobrenatural, um colégio que diziam que amaldiçoava os seus adversários e que um primo meu chegou a estudar numa época. Essa partida é inesquecível, porque é a primeira vez que vemos... É porque ele é mascarado. Ah, tá, eu boiei. Juntam suas habilidades Impacto Dragão e Furacão de Fogo, criando assim um Furacão Dragão. Enquanto eles vão enfrentando os demais times, o Endo e o resto do time vai descobrindo mais sobre o Super 11. Eles descobrem que o que acabou com o time foi um estranho acidente de carro, onde a van da escola capotou e impediu os jogadores de chegarem ao tempo da sua última partida. E eles também descobrem um antigo salão onde treinavam o Super 11, o Salão Relâmpago. Lá em tese era para ser um lugar para treinar habilidades com futebol, só que aquele lugar parece mais um salão de jogos mortais. Tem uns equipamentos totalmente surreais, com direito até a raio laser mortal, meus amigos. Meu Deus! Raio laser. Os caras tentaram me matar, A Raymond vai avançando no torneio e vencendo o Colégio Selvagem, que só pelo nome dá pra imaginar que tipo de habilidade eles têm. O técnico deles até eu prefiro o Bralock, mano. Após isso, eles enfrentam o Colégio Cinza, que é um colégio de quase ciborgues do futebol, onde eles focam em analisar e copiar as técnicas da Raymond. E essa habilidade mostra o quão louco pode ser Super 11, porque assim que o Colégio Cinza pega a vantagem de um gol, eles focam em ficar com a bola, sabe? Tipo, eles deixam só no campo deles a bola. Nisso o Endo fica puto e fala lá pra eles: se eles não vão vir marcar gol, eu não preciso ficar nessa porra aqui. E simplesmente o goleiro sai do gol e vai marcar um gol, velho. Tanto que temos a técnica do chute do Endo com o Goenji, o Relâmpago 1, e não se surpreenda, porque daqui pra frente o Endo vai ficar ainda a gente vai jogar ainda. Até porque a Raymond teve a ideia genial de aprender a maioria das técnicas com o Endo, o goleiro do time. Com isso, chegamos ao último adversário do torneio, que acaba sendo o Instituto Imperial. Essa parte é uma loucura porque o Kageyama, o líder do Instituto Imperial, tenta sabotar a van da Raymond pra ela capotar no dia da partida, revelando que ele é o culpado do acidente. Olha, meu Deus, matar as lazarento. Não apenas Eu isso, queria que matar ele está as envolvido crianças. com a morte do avô do Endo e com o acidente. Mano, o avô do sua Endo é irmã, literalmente o Endo com bigode. Tudo que é é o Endo acidente com de carro bigode. nesse anime é certeza que foi o Kageyama quem orquestrou, sabe? Eu só não suspeito que ele foi o Tá de responsável pela morte sacanagem. dos pais do Kido, porque eles morreram de queda de avião. Mas se fosse na estrada, certeza que tinha sido esse Vai arrombado. saber. Felizmente o Kageyama é preso pela polícia e a Raymond consegue ter um jogo justo com o Instituto Imperial. Nessa partida temos uma das minhas técnicas favoritas em Super 11. Até agora o Kido não tinha mostrado nenhuma técnica especial própria. A Zona Mortal e o restante das habilidades eram dos outros jogadores, mas nesse episódio ele mostra a técnica que criou para derrotar a Mão Fantasma, os Pinguins Imperiais. Eu não sei porquê, mas eu acho essa técnica muito da hora. Mas no fim eles vencem o Instituto e quebram a sequência de vitórias dele, garantindo assim a vaga da Raymond na segunda fase do torneio de futebol fronteira. Essa primeira fase foi para selecionar os melhores de cada região e a segunda fase é para decidir quem é o melhor time do Japão. Antes de continuar, eu quero lembrar aqui do episódio que o treinador da Raymond, o treinador Ibiki, que era um antigo membro do Super 11, ele junta todos os antigos membros do Super 11 para jogarem com os protagonistas. É aquele famoso jogo dos veteranos contra a juventude, sabe? Nessa segunda fase acontece uma grande reviravolta. Aqui a Raymond e o Instituto tem uma vaga para participarem do torneio. Um por ser campeão desse ano e o outro por ter sido campeão do ano passado. Nisso você já pensa, nossa, a final vai ser a Raymond contra o Instituto novamente. Só que aí chega a irmã do Kido e fala para os protagonistas: o Instituto perdeu de goleada. Sim, meus amigos, e o causador disso foi um colégio novo, o Colégio Zeus. Com essa derrota aí o Kido ficou todo tristinho, gente. Dá muita dó dele, porque tem uma cena que a
Raymond tá treinando no campinho, né? E ele tá escondido vendo eles treinando. A cabelinha. Dá muita dó dele. Irmão, por que você tá escondido? Eles vão realizar um sonho que eu nunca vou alcançar. Que isso, meu Se o Goenji Deus! dá uma bolada nele, é algo super recorrente no anime. Se tem um personagem triste e frustrado, o Goenji dá logo uma bolada pra ele ficar esperto. E ele faz a seguinte pergunta pro Kido: você veria o Endo como um aliado e não como um rival? E o que isso significa, E vai nós entrar. descobrimos no dia do jogo, quando do nada o Kido surge no Ô, campo louco, vestido que de da uniforme hora, escola da hora. Raymond. Eu lembro de ter Pode, ficado Al. muito Pode, Al. hypado, porque, pô, é o Kido, velho. É o capitão do Instituto Imperial jogando com os tem a voz do protagonistas. Sasuke. Imagina o quão apelão esse time vai ficar agora, só que esse hype todo Vai ser só dura pouco pinguinzada. tempo. Uma coisa bem comum em Super 11 é que quando um jogador novo entra, ele entra foda. Nas primeiras partidas o cara é uma máquina, mas depois ele fica nerfado pra caralho. Pra você entender aí mais ou menos, é tipo quando você desbloqueia aquele boss ultra mega difícil que você se lascou pra vencer, só que quando você pode pegar ele pra jogar, aí você percebe que ele não é mais tão roubado, sabe? Parece E o Kido quando- não é o único. Parece quando eu vou jogar com alguma gente no Valorant, né? Que todo mundo tá jogando e, nossa, tá amassando todo mundo. Eu jogo e, pô, não funciona Não, comigo. mas é que aí depende da habilidade da pessoa que tá jogando. Por isso mesmo. O que entra, tem outros personagens também que entram, como Hipnose, ele entra roubado Mentira, pra ele joga caralho, e muito assim bem. como o Kido, ele também é full nerfado. A final contra o Colégio Zeus é um negócio absurdo. Pra começar que o colégio deles é um bagulho flutuante, tipo aquele castelo do sal lá, sabe? E descobrimos que o seu diretor é Kageyama, assim, o cara foi solto pela polícia por falta de provas. Ah. O Colégio Zeus era um colégio composto por jogadores que bebiam a água sagrada, que era um composto que aumentava absurdamente os atributos humanos. E até por esse motivo a Raymond leva uma surra no campo. Sério, os caras fazem uns puta terremoto no Deus! campo, arremessam os jogadores e, por incrível que pareça, Não existe as falta, partidas né? de Super 11 tem um juiz. Os caras quebrando as pernas, deixando todo mundo na maca e o juiz para de se jogar aí, campeão. A Frode, o líder do Colégio Zeus, era mais uma waifu minha de Super 11, que depois eu fui descobrir que também era um homem? Alexará Meu Guité. Deus. E o Afrode tinha umas habilidades roubadas pra caralho, né? Como, por exemplo, a Foda. habilidade dele que parava o tempo. Sim, o cara era o Dio do Jojo. E claro, da hora. as asas celestiais, que era o chute especial dele que parecia imparável. Bem, até que chegamos ao lendário Mamoru episódio, Endo. Um deus versus um demônio. E pelo título do episódio já fica nítido o que acontece, né? Durante esse jogo difícil, o Endo encontrou o segredo pra usar uma técnica que superava a mão fantasma. A técnica que conseguia Mão demoníaca. Escuro, mas já deve estar no meio já. A lendária. Matheus, meu filho, porque a televisão ficou sem. Voltou? É, vó, sempre nessa parte do desenho aí fica todo mudo. A mão demoníaca é uma das técnicas mais imponentes de Super 11. Ela é uma das minhas favoritas do Endo. Esse demônio aparecendo atrás dele é muito foda. E eu lembro que na época que Naruto ainda não tinha acabado, tinha até aquele meme do até o Endo tem Suzano Kakashi não. Qual foi, menor? E Qual como acontece foi? 99% das partidas de Super 11, sempre que o Endo consegue defender a bola magicamente no final da partida, a abertura começa a tocar de fundo, o time todo começa a correr, e aí correndo defendeu o Goenji gol, quem pode empatou, acabou, o Raymond ganhou! Tanto que nessa partida do anime eu já tava começando a achar chata, porque eu achava que Super 11 não tinha como me surpreender mais, sabe? Porque sempre era esse protagonismo, sabe? Eles sempre marcavam um gol no final e ganhavam, e pô, eles haviam enfrentado um colégio com jogadores que eram quase semideuses. O que poderia ser mais louco que isso? Aliens, mano. Aliens era um negócio que eu Nem com certeza não ferrando. esperava em um anime de bola. Antes de mais nada, eu não posso deixar de citar a segunda abertura de Meu Super 11, Deus. que é o hino dos animes pra muita gente como eu. E pô, ela é a top 1 abertura de Super 11 pra maioria, né? E ela começava toda calminha e aí do nada, levanta a cabeça, morar pela frente, não assustará a gente, isso aí que não estou sozinho, nós jamais desistiremos dentro Ó, do Speed jogo, Flow. enquanto acredito na vitória, você É o está Eminem. comigo, nada é impossível se você acreditar, minha alma sobrará como um relâmpago, desde que eu esteja junto com vocês, se você estiver comigo, nada poderá nos abalar. Ó! Flow. Yeah. Não sei vocês, mas eu sempre quis saber quem era a pessoa que cantava as aberturas de Super 11. E por muito tempo, o forjador dessa canção foi um grande mistério pra mim. Tinha até aquele boato, né, que ele era um cara que tinha cantado a abertura de Rei do Gado. Tudo E era mó aleatória essa curiosidade. Só que durante uma live de Vitória lá na Twitch, ela falou sobre isso. E um cara no chat finalmente nos deu o nome, meus amigos. Vitória, Nil acho que é a Sim, namorada esse do Matheus, é o homem não que é? lapidou essa linda canção dos animes. E não apenas ela. Pois esse cara aí já cantou a abertura de vários animes por aí. Tipo Sério? Pokémon, o cara cantou praticamente tudo, sabe? Obrigado, Nil Bernardes. Eu espero que no futuro eu tenha verba suficiente pra bancar você cantando a abertura do Isekai do Carioca. E sim, a Que segunda isso? temporada de Super 11 começava com a chegada deles. Os aliens. Eles chegam... O Matheus tá querendo fazer um ICK de um carioca, é isso mesmo?
Algum mangá sobre isso? Meu Pelo que ele Deus. falou, apareceu. Com a mensagem que irão usar o futebol para subjugar a raça humana e para sobreviver, a mesma terá que vencê-los em partidas de futebol. E sim, eles têm habilidades sobre-humanas que ultrapassam até a do Colégio Zeus lá, tanto que quando um time perde, eles vão lá e destroem a escola do time, o que deixa o Japão em ultra alerta máximo, né? Porque, pô, escola para país de primeiro mundo é uma coisa, né? Mas imagine só se esses aliens vêm pro Brasil. É uma vaga, porra! O primeiro time do Instituto Alien é a Tormenta Gêmeos, e aqui já vemos uma quebra naquele padrão de protagonismo da primeira temporada. É. Aqui na segunda temporada, a equipe da Raymond perde a maioria das vezes e com a maioria dessas pela aparência derrotas já, aí né? tendo graves consequências. Exemplo, a primeira partida, onde a força dos aliens é tão desbalanceada que muitos jogadores da Raymond acabam ficando de cama no hospital. Claro que isso foi o roteirista tentando fazer uma limpa nos figurantes do time, já que nessa saga eles vão acrescentar novos personagens ao time dos protagonistas. Mas o que não era esperado era que o Goenji seria expulso do time. Hitomiko, a nova treinadora dos protagonistas, Oxi. expulsa o Goenji e ele sai todo calado aceitando a decisão sem dizer nada. O que era algo inesperado, porque o Goenji era o goleador estrela do time, sabe? Mas sim, meus amigos, começamos esse difícil arco dessa maneira, sem a presença do Goenji no time. Nesse arco, o Super-11 se torna um shonen em todos os sentidos. Os protagonistas vão enfrentar seres superiores que querem destruir a Terra. E, véi, olha a saída deles da escola, mano. Eu nem sabia que tinha subescola Meu nessa Deus! escola aí. Olha como esse anime de futebol tá escalando, meus amigos. Com a saída do Goenji, a Raymond procura um novo goleador intitulado o Vendaval de Neve. Shiro Fubuki foi com certeza um dos personagens mais amados pela gente, embora digam que no Japão ele foi um dos personagens mais odiados da série. Louco. Ele é muito diferente do Goenji, sabe? O Goenji era descolado, né? Ele era o único jogador que deixava a gola da camisa levantada. Inclusive tem um comercial da Nike nesse ano sobre a Copa do Mundo que era pra ser o multiverso dos melhores jogadores do mundo. E no meio dessa confusão de jogadores aí, Tinha apareceu ele. o Goenji prestes a dar uma eu vi. tempestade Da hora, explosiva da na hora. cara A do gente viu. Mbappé. Mas isso foi uma referência muito da hora, porque na maioria dos casos, quando vão fazer referência a desenho, a anime de futebol, geralmente falam de super campeões, né? E qual era o diferencial do Fubuki? A dupla personalidade. Uau, dando Sim, spoiler meus do amigos, vídeo. personagem de anime com problema psicológico. O menino Matheus adolescente já ficava como... Somos iguais. E o Fubuki era uma máquina, né? Enquanto sua chat aí. personalidade normal o tornava um excelente zagueiro, a personalidade do seu falecido irmão Atsuya o tornava um goleador capaz de Caraca. ser equiparado ali até o próprio goleiro. Da hora. E quando eles finalmente têm a revanche contra a Tormenta Gêmeos, o nosso menino brilha, meus amigos. Parece até que ele ligou o hack de tão fácil que ficou o jogo. Só que após a Tormenta Gêmeos ter sido derrotada, nós descobrimos que ela não era a única equipe do Instituto Ele. Temos, por exemplo, a Epsilon, que é a minha favorita desse arco. Epsilon. Desalmado, tem uma presença de vilão Desalmado foda, o sabe? nome Por do exemplo, cara. ele defende os gols do Fubuki com facilidade Belas com a mão pernas. só, ele nem usa a técnica especial dele, e ainda chama as técnicas do Fubuki de lixo, mano. E tipo, isso é uma parada tensa, porque o Fubuki acaba ficando completamente quebrado psicologicamente, não conseguindo mais jogar futebol direito. E não aparece só essa equipe, como eu falei, aparecem que não, equipes Gustavo. que são até mais fortes Rap que a Epsilon ao longo dos arcos, e isso causa um grande estrago na moral do time da Raymond. Vários jogadores se frustram ao ponto de abandonarem o time, que é o caso do Kazemaru e o Kurimatsu, e o Someoka, que não chega a desistir do time, mas ele também acaba saindo porque Parece que tem teve 40 uma anos. lesão no pé. E o episódio que rola essa lesão aí é muito aleatório, velho. Sabe o Kageyama? Então, o cara foi preso e fugiu de novo. Agora o colégio do cara é um complicado. submarino e aquele desafia a Raymond pra jogar contra o novo Instituto Imperial. Essa partida tem nada a ver com o arco dos aliens, ela é muito distante da história principal, sabe? Tu pode chamar até de filler. Mas pra não dizer que não acontece nada demais, nessa partida acontece um evento único na história de Super 11. Ô, louco! E o vermelho? Só Não que tem após vermelho? a gente ter abandonado o time e tantas perdas, temos um dos episódios mais tristes de Super 11. Todo mundo lembra desse episódio. O episódio Eu que não o lembro, Endo não. fica de depressão, tomando chuva no terraço do colégio, Oxi. todo desiludido com o futebol. Sério, esse episódio é muito chocante porque o Endo quebrou do nada, velho. O Endo. A gente tava acostumado com o nosso capitão carismático, aquele que acendia a coragem do time, sabe? Mas felizmente no fim do episódio ele acaba vendo o
Tachimukai treinando, e aí ele volta a si, pensando lá, Tachimukai me deixou com vontade de pegar na bola de novo. Ao longo desse tempo, a Raymond vai Sei ganhando como novos é. integrantes, e vai treinando e aprendendo novas técnicas com ele. Além do Fubuki, entram na equipe a Touko, Koguro, Touka. Tsunami e Tachimukai. E com tantos treinos, o Endo consegue aprender uma nova técnica secreta do seu avô, o Punho da Justiça. Uma técnica tão poderosa que consegue defender até mesmo os chutes dos atacantes da Epsilon, meus amigos. Nisso você já pensa, pronto, agora é só eles conseguirem marcar um gol, né? Só que aí do nada, o desalmado vira pro juiz e fala: ô juiz, eu vou sair do gol e vou pro ataque, beleza? Sim, o desalmado muda de posição, mas é mais que isso. O chute dele consegue quebrar o punho da justiça. É por isso que eu acho ele o melhor vilão desse arco, velho. Porque ele pode não ser o mais forte, sabe? Mas ele tem uma presença que te deixa inseguro, sabe? O cara jogava de goleiro Voltou, esse Pedro. tempo todo, mas descobrimos que a posição que ele mais se destaca é de atacante. A partir daí já bate o desespero completo, porque o punho da justiça do Endo era a única coisa que tava dando a segurança, sabe? Aí você pensava, nossa, é só eles marcar um gol agora. Mas agora parecia que a novela deles perder e ter mais uns 10 episódios deles treinando pra enfrentar o time. Sabe, Meu Pedro? Deus. Ia se repetir, sabe? Até que aparece ele. De repente, um cara O menino de que capuz foi embora. invade o campo, Ah, segue ele aí, ó. em direção Esqueci o ao nome. Endo, e quando ele tira o capuz... É o homem. Sim, meus amigos, o Goenji retornou. O Calma, nem goleador apareceu esquerdo da hoje, escola safado. Raymond finalmente voltou, meus amigos. Chega a cuspir Ele na tava tela. treinando, É pô, ele tava revelado que treinando. Ele se afastou porque os aliens haviam ameaçado a irmãzinha dele. E agora Meu que a Deus! polícia conseguiu garantir a segurança dela, o Goenji retorna na maior vontade de meter um furacão de fogo na boca desses ETs. Na verdade, ele vai além, porque o desalmado fica puto do Goenji ter marcado um gol, e aí ele pede pra voltar pra posição do goleiro e ainda fala lá: é o seguinte, seu moleque, eu vou defender o seu chute. Não! Sim, com a ajuda do Goenji, a Raymond O moleque é enfim muito consegue pica. derrotar a Epsilon. Mas pensa comigo, que momento incrível esse, não é verdade? Sabe essa energia, esse hype todo? É um sentimento que geralmente a gente sente no final do arco do anime, né? Mas não, esse é o meio do arco dos aliens ainda, o que é um defeito do anime pra mim. Hoje, claro, na época da TV Kids eu até gostava que enrolasse pra ter mais história pra assistir, sabe? Mas assistindo hoje, eu senti que colocar mais 2 times antes do boss final foi algo que deixou a história bem arrastada, na minha opinião. Pra não xingar esses louco. personagens de fillers, eu vou admitir que tem 2 coisas bem legais que acontecem nesse Salve, episódio. Mamoru. A gente Uma tá é vendo que o Super Endo 11 aqui, ó. passa Você a Ah, que você jogar achou lá no de Super líbero, 11? uma posição que na época eu nem sabia que existia no futebol de verdade, sabe? Porque a primeira vez que eu ouvi foi em Super 11 e aparentemente essa foi uma posição que foi extinta do futebol porque ela era meio inútil. Não em Super 11, né? Que tudo é útil em Super 11. E a segunda coisa que não tem como esquecer é que o Afrode do Colégio Zeus entra no time da Raymond pra dar um pau nos ETs durante esse período aí. Eu gosto muito mais dessa adição de boys pro time da Raymond do que a do Kido, por exemplo, que o anime não chegou a desgastar tanto o Afrode que nem desgastou o Kido, sabe? Mas enfim, chegamos ao clímax do arco Alien. Aqui descobrimos que os aliens todo esse tempo eram na verdade humanos modificados por um meteorito. Eu não gosto do time final desse arco, o time da Gênesis, a roupa, a personalidade. Não gosto e não tem quem faça eu gostar, sabe? Só que aqui que finalmente temos aquela cena linda do Fubuki finalmente se livrando do trauma dele. Algo muito bonito em Super 11 é como os personagens têm o futebol como algo muito importante na vida deles, sabe? O Kido, por exemplo, começou a jogar futebol porque a única coisa que seus pais deixaram foi uma revistinha de futebol. E no caso do Nossa! Fubuki, ele perdeu a família toda em uma Todo avalanche. mundo é e órfão através do nessa futebol porra. ele conseguia trocar de personalidade com seu irmão, entre aspas, fazendo com que ele vencesse o seu maior medo naquela época de órfão, que era ficar completamente sozinho. E pô, é muito bonito quando a Que da hora. personalidade do Atsuya se despede do Fubuki, falando lá: irmão, agora você não está mais só. Se referindo a todos os amigos que ele fez na Raymond, e o Fubuki vai Que lá e lindo, joga o cara. cachecol do irmão fora, simbolizando o adeus à personalidade do Atsuya. E pronto, a Raymond usa a terra lá, que é a técnica que junta os 11 jogadores para chutar a bola lá, ganhar o jogo. Pronto, derrotaram 70 kg de time de vilões. O arco acabou?
Ainda não. Aqui temos os jogadores da Raymond que abandonaram o time e sucumbiram à tentação de ter o poder do meteorito Alien pra ficarem mais fortes. Olha, esse boss é full genérico? Com certeza ele é. Só foi feito pra vender boneco? Muito provavelmente. Mas esse episódio foi muito marcante pra 30 mim. minutos, Iago. Eu não só chorei no passado, quando era mais novo, como também reassistindo ele dessa Tá acabando, vez. pô, A relaxa. cena quem assistiu lembra Cara, ele é tá quando a contando o Raymond anime toda inteiro, derrotada no gente. chão, Relaxa. E o Endo se levanta quase sem forças ali, ergue a bola gritando, vamos jogar futebol. De repente todos começam a se lembrar de quem mostrou aquele esporte pra eles. A cena é bem bestinha mesmo e eu acredito que talvez ela me emocione tanto por conta da nostalgia ou pelo fato de eu ter parado de ter raiva de futebol, sabe? De eu ter tentado jogar um pouco por causa do Endo. Isso é algo mega pessoal, sabe? Nem teria como eu explicar aqui em palavras pra tentar mostrar como é a sensação, mas foi por conta dessa cena que eu me esforcei pra trazer esse vídeo hoje. No começo eu queria aproveitar um pouco do hype da Copa do Mundo e pra falar de um anime que eu vi na infância, né? Mas após ter me emocionado, eu percebi que Super 11 de alguma forma era especial pra mim e esse é o tipo de coisa que eu mais gosto de trazer pra compartilhar com vocês. O grande ápice dos animes de futebol é a Copa do Mundo, e aqui na última temporada de Super 11 não Sim. foi diferente. Vemos Eles a vão pra maioria Copa dos do Mundo. personagens do anime sendo escalados para representar o time do Japão, com exceção de alguns personagens que tinham outra nacionalidade e foram jogar pelos seus países. Ah, A primeira sim. fase desse torneio é para selecionar a melhor equipe de cada Mas região. eles não são No caso crianças? dos protagonistas é a melhor equipe da Ásia. Mas eu acho que a É segunda tipo fase era a a mais Copa do esperada Mundo pela gente, porque Sub-10? é quando teríamos o Japão contra o Brasil. Já tinha tido referências antes ao nosso país, o sonho do Iquinose era jogar futebol no Brasil, mas pô, ver a nossa seleção no anime é outra parada, né? Bem, isso era o que achávamos que ia passar na Tu nossa vai tomar um TV, pau. pois após o Japão enfrentar a Austrália e o Catar, nos deixando hypados pelo torneio, após terminarmos de assistir o episódio número 78, no dia seguinte, a TV Kids voltava a transmitir o primeiro episódio do Super 11. Isso aconteceu porque quando pegaram o Super 11 para dublar, o anime ainda estava em lançamento, e depois que ele acabou, não houve interesse de pegar o restante pra dublar, sabe? Isso deixou várias crianças pelo mundo com a dúvida cruel: como terminava a história? Tadinha das Até que 10 crianças. anos depois, uma dessas crianças criou um canal no YouTube e Ô, decidiu trazer louco. essa resposta pra vocês. Assistir Inazuma Eleven legendado é outra coisa. Eu já sabia que a voz do Endo era a voz do Naruto, só que vendo dessa Ai. vez, eu meio que nas partidas ali fiquei ouvindo o Fudô e pensando: que sentimento é esse? A voz desse cara tá me lembrando alguém, mas quem é, meu Deus? Bem, nossos protagonistas vencem um campeonato da Ásia e avançam para o Mundial para jogar com os melhores times do mundo. Aqui acontecem duas grandes reviravoltas na história. A primeira é que a Natsumi revela que o avô do Endo não morreu. Na verdade, ele forjou a própria morte para que o Kageyama não buscasse se vingar da família dele, por exemplo. E já que falamos do Kageyama, ele retornou aqui treinando na seleção da Itália. Sim, o cara conseguiu fugir de novo. Só que a reviravolta é que descobrimos que o Kageyama todo esse tempo era uma marionete de um outro vilão. Aquela famosa passada de pano de leve no vilão, colocando a culpa em um outro mais filho da puta, sabe? Só que o grande vilão que está por trás de tudo, ele decide dar um fim à sua marionete e adivinha só como ele decide dar um fim ao Kageyama. O Kageyama estava sendo levado pela polícia pela 10ª vez no anime, quando do nada ele se vira para trás e sorri, pois a forma como decidiram capotar ele foi irônica demais para ele conter o riso. Acidente de ônibus? Finalmente chegamos à Atropelaram? Seleção Brasil, que tem como seu treinador Deve ser Gashi, acidente de ônibus. grande vilão por trás de Kageyama. Descobrimos que esse cara veio pro Brasil e ofereceu ajuda aos nossos jogadores, empregando as famílias, dando suporte financeiro. Porém, mais tarde, ele se mostrou ser um puro arrombado, ameaçando cortar ajuda financeira ou até ameaçando os familiares dos jogadores que não tivessem um bom desempenho. Puta que pariu, velho. Brasileiro se atropelado. lasca até nos animes. É impossível não se apegar à nossa seleção. E não falo isso por ser a nossa. A gente fica muito sentido com a situação dele, sabe? O meu personagem favorito é o Capitão Roninjo, que eu nem preciso dizer aqui em quem ele foi inspirado, né? Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Felizmente o pau no cu do Grachildo é preso e temos uma bela partida do Brasil contra o Japão. E claro que não posso deixar de citar aqui as técnicas mais marcantes da nossa seleção. Como, por exemplo, a ondulação do rio Amazonas. A Amazônia não pode faltar, na verdade. A técnica do goleiro capoeira snatch. Capoeira não pode faltar também, né? E a técnica do nosso Ronaldinho do Super 11. O Strike Meu Samba. Deus. Enfim, chegamos à final do Mundial. Strike Quem será o nosso Samba. adversário? É foda. Um time de um país bem humilde, mas que teve um desempenho
desempenho estrondoso nesse torneio. E adivinha só Meu quem é o Deus, treinador Sal, desse beleza. time? Daisuke Endo, o avô do protagonista. Daisuke treinou esse time Catapimbas. durante o seu período escondido e olha, o capitão do time Rokoko transmite muito a imagem de protagonista, sabe? Rokoko. Quando você vê esse cara aí, você pensa, esse cara aqui podia ser facilmente o protagonista do anime. Eu vou admitir que essa foi a partida mais divertida desse arco final de Super 11, porque você sente aquela sensação de batalha shonen, sabe? É tipo a final do Torneio do Poder, sabe? Você sabe que os protagonistas vão vencer no final, mas você sente a emoção das técnicas dos dois times, sabe? É uma pena essa parte não ter sido dublada, porque se assistindo hoje eu me diverti, imagine no passado, né? Lógico que a vitória vai pro lado dos protagonistas, mas o bacana é que até os adversários comemoram a derrota. Com certeza essa foi a melhor partida do anime todo de Super 11. No final do anime temos a formatura dos estudantes da escola Raymond e o anime termina com a partida amigável da formação antiga do Super 11 contra a formação dos personagens que se juntaram à equipe depois. É uma boa partida para fazer um fechamento e no maior estilo Naruto Shippuden, no final do episódio eles foram lá full precoce e já anunciaram a continuação do anime. Aí um vídeo tão longo como esse não Eita, poderia tem deixar de mais? ter o principal por último, né? Sabe você que shippava o protagonista com a Aki, com a filha do ministro, Vou não, Amuro. com a amiga de Com infância quem que ele dele, vai sabe? ficar? Meu querido, olha essa imagem aqui. Ah. Sabe o que é isso aqui? É só o Endo Eita casado com a preula. Natsumi. Seus otários! Eita preula! Caraca, velho. Ai, ai. Ah, mano, não sei, velho. Tipo, é da hora, mas não é muito Deu meu uma estilo, subidinha mano, no meu tá conceito, ligado? mas não sei se eu assistiria, Ainda não.